cidade quando nós mudamos de cidade, fomos pra uma cidade grande. Antes disso, nós morávamos numa cidade muito pequenininha, que tinha tipo uns 10 mil habitantes. Então eu não podia falar nada, fazer nada, que a cidade inteira ficava sabendo. Quando nós fomos pra cidade grande, eu comecei a me sentir mais livre, né? Porque cidade grande, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Minha mãe me colocou numa escola e ela já foi logo avisando que essa escola não era uma das melhores escolas e que lá tinha muitas pessoas assim, mau caráter, que não queria nada com a vida, pra eu não me misturar com esse tipo de gente. Minha mãe sempre foi rígida, então eu vi as pessoas e eu vi um rapazinho lá, todo estiloso, marrento, assim. Minha mãe nunca na vida gostaria de ter ele como genro, né? Mas eu gostei desse rapazinho. Maroqueira. Logo depois vieram as meninas, começaram a conversar comigo, perguntaram por que eu saí do interior e fui pra cidade grande. Meio que eu já fui fazendo amizades com todo mundo. O professor chegou dentro da sala de aula e o rapazinho, que eu achei estiloso, já começou a fazer graça com todo mundo. Mais ou menos um mês na escola, eu tava na aula de educação física, chegou um rapaz do meu lado e sentou e tal, e conversou comigo e meio que foi me passar a visão de algumas pessoas da escola. Ó, toma cuidado com esse aqui tem o hábito disso, esse aqui tem o histórico assim e tal. E ele falou do rapazinho, né, da minha sala. Ele, ó, você fica de olho, porque vocês estão na mesma sala. Ele é um rapaz assim, que dá muito trabalho aqui na escola. Me mandou um oi gatinha no Facebook. Eu peguei e respondi, né, oi e tal, e aí a gente começou a conversar. Uns 3 dias de conversa, ele me chamou pra ficar. Me chamou pra gente poder sair numa praça. Só que minha mãe não ia deixar nunca eu sair com ele. Então eu tive que fazer o quê? Eu tive que mentir pra ela. Aí foi a primeira mentira que eu contei pra minha mãe. Eu falei que ia na casa de uma amiga, né? E aí minha mãe falou, beleza. E eu fui pra praça e fiquei com esse menino na praça a tarde inteira. Quando como é que foi a casa lá da sua amiga, eu peguei e falei, ai, foi muito legal. Ela falou, sou mentirosa, você acha que eu não sei que você tá mentindo? E me deu uma surra. Pra eu poder tomar tipo e não fazer mais isso, né? De fugir, de mentir pra ela, pra ficar com o rapaz da praça. Eu tava mentindo pra ela, até que um dia o meu irmão pegou e viu eu com o rapazinho e contou pra minha mãe. Quando eu cheguei em casa, foi mais uma surra. Só que dessa vez, ela me deu uma surra com o cinto. Sabe esse cinto que ele é cheio de pinchinhos assim? Que era todo estiloso? Tinha acabado de lançar, tava na moda. Por onde minha mãe me dava sentada, ficava roxa as minhas pernas. Ela me bateu tanto que no outro dia, eu tava custando até andar assim, com as pernas roxas. Fui de calça pra escola, né? Mas assim, eu decidi que, por conta da surra que ela me deu, eu decidi fugir de casa. Porque, cara, eu queria fazer minhas coisas. A primeira casa que a minha mãe foi dessa amiga. Minha mãe já me encontrou lá e já me arrancou, foi pelos cabelos da casa dessa menina. E lá foi mais uma surra. Minha mãe me bateu tanto. Só que dessa vez eu decidi revidar. Sim, eu fui contra minha própria mãe, que tava me batendo pra eu criar juízo. E com a mão pra minha mãe, ela simplesmente me mandou embora de casa. Já que eu queria fugir, então ela me mandou embora. Já que eu não queria respeitar, então que eu saísse de casa. A gente tava ficando e tal. Ele decidiu me tirar da casa da minha amiga e me levar pra casa dele. E aí foi. Só que quando a gente chegou lá, morava ele, o pai dele é um alcoólatra, um bêbado. Todos os dias chegava fedendo cachaça, sabe? Tipo assim, eu me tornei a escrava da casa. Eu tinha que fazer tudo, eu tinha que arrumar tudo, tinha que organizar tudo. E caladinha, porque eu tava morando de favor na casa dos outros. O pai dele vivia dando em cima de mim. E meu namorado não tava nem aí. Parece que ele até queria, sabe? Que eu ficasse com o pai. Ele não se importava com isso. Muitas das vezes eu ficava assim, trancada dentro do quarto, até porque eu tinha medo da minha mãe na escola me bater, né? Meu namorado também saiu da escola, então assim, eu tava bem perdida na vida. Aí teve um dia que eu tava em casa e aí o pai do meu namorado chegou da rua, tava bem bêbado, e ele entrou dentro do quarto e ele veio pra cima de mim pra me alisar, e ali a gente começou a parar e ele começou a ficar em cima de mim. E ele veio pra cima de mim pra me alisar, e ali a gente começou uma discussão, eu comecei a falar pra ele parar e ele começou a ficar em cima de mim. Eu comecei a chorar, meu namorado chegou, o pai dele saiu, assustado, você tá chorando e tal, e ele já começou a brigar, porque a gente brigava por tudo. E aí, como ele não sabia o que tinha acontecido, e eu não tinha liberdade de contar pra ele o que o pai dele tinha feito, ele desceu e deu um tapão na minha cara. Foi a primeira vez que ele me bateu, né? E a partir dali, foi constante. Qualquer briga que a gente tinha, ele me agredia, encontrei drogas, né? E eu fui questioná-lo, fui falar pra ele, por que você tá usando droga? Para com isso e tal. E lá se foi mais um tapa na cara. E aí, desde então, só foi assim, me agredindo, sabe? Até que um dia ele saiu, o pai dele saiu, eu liguei pra um amigo, falei, não aguento mais viver nessas telas. Quando meu namorado chegou em casa e viu que eu não estava lá, ele surtou, ele começou
começou a me ligar, ele começou a falar um monte de coisa, e ele começou a se ameaçar. Ele começou a falar que se eu não voltasse com ele ia se matar, que ele precisava de mim, que ele me amava, assim, ele começou a falar um monte de coisa implorando pra eu voltar. Eu, como ainda não tava com o meu psicológico bem estruturado pra saber direito o que eu queria ou não, e eu ainda gostava dele, mesmo dentro de toda a situação, acredito que na época eu ainda tava meio que dependendo emocionalmente dele. Nada mudou, ele continuou me agredindo, ele continuou toda aquela situação. Foi quando a minha avó ficou sabendo. Minha avó tava sabendo que eu tinha sido expulsa de casa, que eu tinha largado a escola e que eu tava apanhando do meu namorado. Eu contei também pra ela meio que por cima. E ela tinha falado pra mim assim, olha, minha filha, eu acabei de mudar de casa, por que você não vem morar comigo? Sai dessa situação, vem morar comigo. Daí, como eu não queria desobedecer minha avó pra não perder essa oportunidade de sair da onde eu tava, então eu obedecia bem mais ela, só que eu continuei namorando. Só que o meu namorado não gostava das exigências da minha avó, do horário que eu tinha pra entrar, que eu tinha pra sair, de onde eu podia ir, de onde eu não podia. Então, um dia ele pegou e falou que queria conversar comigo. E aí eu peguei e fui encontrar ele. E tipo, ele me levou numa biqueira onde tinha um barracão lá, uma casa velha, caindo nos pedaços. E não tinha ninguém lá. E ele começou a conversar comigo. Pra ser sincera com vocês, eu não sei nem explicar o que ele tava falando, porque parece que ele tava tão drogado que ele tava falando coisa com coisa, sabe? E ele brigando assim, tipo, me solta e tal. E ele começou a tirar minha roupa, enfim. Ele ficou comigo e me xingou de tudo quando ele terminou. Sabe, tipo, ele terminou de se satisfazer e me empurrou e começou a me xingar de tudo, de tudo. Eu comecei a chorar de tristeza, né? Então, por que eu não tinha chegado em casa? Minha avó acionou a polícia. Só que a polícia falou pra minha avó que só podia sair pra me procurar quando desse tantas horas de sumida. Né? Que eu poderia estar na casa de um amigo e tal. Então, minha avó chamou um rapaz, que era amigo dela, pra poder me procurar. Então, meu namorado, onde eu tava, meu namorado meio que ficou assim, fazendo desfeita dela, e foi quando ela faltou matar ele, sabe? Pegaram ele, minha avó deu uns tapas nele também, obrigou ele a falar onde eu tava e tal, e aí ele pegou e falou, não, ficando com um monte de homem, dando com um monte de cara, por isso que quando eu cheguei lá, eu deixei ela lá sozinha, e minha avó foi lá atrás de mim, quando eu cheguei lá, minha avó me encontrou. Eu peguei e contei pra ela tudo que tava acontecendo. E naquele momento a gente já saiu de lá, já fomos fazer o boletim de ocorrência, já fizemos exames do corpo de delito, sabe? Só que o meu namorado, né? E aí eu peguei e voltei pra casa da minha avó. Nisso, passou um tempo, eu descobri que tava grávida. Eu fiz o teste de farmácia, descobri que tava grávida. Ele veio pra ele. Ele falou, veio aqui pra gente conversar. E lá foi eu de novo na porta da casa dele. Quando eu cheguei lá, ele começou a me espancar. Ele me jogou com tanta força no chão e começou a me bater, começou a falar que o filho não era dele, que ele não queria ser filho, sabe? Ele fez mal e simplesmente fechou o portão da minha cara. E eu tive que voltar pra casa da minha avó com as pernas tremendo. Chegamos lá no hospital, a gente fez os exames, o médico disse que eu estava grávida de 10 semanas, porém, por conta da queda, por conta da força que eu fui jogar no chão e das pancadas, eu tinha perdido meu bebê, né? E aí eu peguei e voltei pra casa. Bom, a partir dali eu já realmente não quis mais nada, não quis falar com o pai dessa criança, não quis saber mais dele, sabe? Eu tentei usar toda essa história dessa situação. Fui eu que desobedeci